Acho que foi, né? Pronto. Então, essa reunião da gente hoje né, é bem isso que Cami falou, acho que ela apresentou muito bem já. É ter algumas bases de design e de comunicação mesmo, para conseguir criar peças, materiais gráficos mesmo, para, enfim, né, comunicar de qualquer forma, tanto do dia a dia para vocês, quanto do dia a dia da aliança, né, mas trazendo também alguns recursos que podem ajudar vocês e dando um panorama geral, assim, tanto da parte né, da gente que criou parte da comunicação e da identidade da aliança, trazer isso para vocês, mas que também, né, esse material fique de uma forma fácil e acessível para vocês usarem. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que aí a gente vai apresentando. Deixa eu ver como é que eu faço. Amandinha, durante a Isso. apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, você prefere que mande por escrito ou que Pode mandar por escrito. Ou se quiser me interromper também, sem problemas. Pode me interromper, abrir o microfone e falar por cima, assim, não tem nenhum problema. Pronto, gente. Vocês já têm. Alguém já utiliza o Canva? Como é que vocês já têm o costume de utilizar ou não? Ninguém nunca abriu, nunca não tem familiaridade? Como é que. Em que pé vocês estão, assim? Caio disse que usa com frequência. Massa. Carla também falou que usa. Pronto, deixa eu compartilhar. Pronto. Tem gente que usa, né? Tem algumas pessoas que não estão tão familiarizadas ainda. Deixa eu ver se dá para apresentar tudo. Vocês conseguem ver em tela cheia ou não? Sim. Em tela cheia, não. Agora sim. Agora sim, né? Pronto, massa. Mas né, só dando um panorama geral, o Canva ele é uma plataforma de edição de imagem e de criação mesmo, né? Então ele tem vários formatos, alguns já pré-prontos, então ele meio que facilita assim sua criação, né? E ele já com esses formatos já pré-prontos, por exemplo, né, você quer criar um post para o Instagram. Então, em vez de você precisar pensar qual que é o formato que o Instagram usa, né? Ele já tem tudo um caminho mais ou menos pré-pronto, então ajuda quem não tem essa familiaridade de ficar no dia a dia trabalhando com esses softwares mesmo, né, que a gente chama de utilização de imagem. Tá com os ruídos aqui, gente, perdão. Mas então vamos lá. Para a apresentação de hoje, a gente separou em algumas etapas. Então, o que a gente vai ver primeiro, né? A gente quis retomar um pouco da identidade visual da aliança para vocês, pensando nisso também já aplicado para essas comunicações, essas outras comunicações, né? Então, como que a gente usa a identidade da aliança agora atrelada em outras comunicações? Aqui a gente trouxe também os princípios de design, que são como se fossem dicas, é uma base de design realmente. Não são regras, né? São algumas um guiazinho mesmo que ajuda a gente a pensar na hora de construir todo esse material que a gente quiser construir, né? Seja para comunicar alguma coisa, seja para vender alguma coisa, seja para fazer um chamado para aliança, para o mutirão, enfim, né? Esses princípios eles ajudam a gente a solucionar visualmente algumas questões, né? Então, por exemplo, se o nosso enfoque é trazer uma imagem, como que a gente pode trabalhar essa imagem? Ou como que a gente trabalha um texto né, numa peça, que a gente chama de peça gráfica, mas é qualquer coisa que você quiser fazer e que tenha comunicação envolvida, né? Então, pode ser um folder, pode ser um post para o Instagram, né? Então, são várias possibilidades. E aí, depois a gente dá uma olhada juntos na interface do Canva, para quem não conhece ainda se familiarizar. Quem já conhece, né? Enfim, faz uma retomada se quiser também tirar alguma dúvida. E depois a gente parte para o exercíciozinho prático. Bom, então vamos lá. Aqui a gente retoma um pouco da identidade da aliança, né? Acho que vocês já estão bem familiarizados. Quando a gente partiu para a criação da identidade, né, a gente tinha esses três
pré-requisitos, digamos, né, de onde a gente partiu, são esses 3 pilarezinhos, né? O primeiro deles era dialogar com a marca do projeto da Alianças para a Transformação Urbana, então, né, tinha um projeto maior, em que esse projeto era um derivado, digamos, né? E aí ele também precisava transmitir a união da convergência de membros de diversos setores e ser uma marca versátil para um alcance maior em inclusão. Então, o que a gente trouxe aqui, né? Com a marca da Aliança pelo Residencial, a gente seguiu a mesma paleta de cores do Alianças para a Transformação Urbana, então a gente já faz essa ligação com essas outras marcas, né, que fazem parte do projeto. Então, quando a gente vê essas cores combinadas juntas, a gente automaticamente já faz essa associação, né, que aí ajuda a reforçar também como a força desse projeto, né? E aí, para a marca, a gente tem, né, 2 partes, digamos. Uma parte que é de ícone, que são as casinhas juntas, e outra parte que é de tipografia, que é a parte de fonte e a parte de texto, né? Tipografia, quando eu falar, né, a palavra tipografia, a gente está sempre se referindo à fonte ou à forma que ou as palavras estão escritas. Aqui a gente trouxe, né, as casinhas como ícone da aliança, porque a gente identificou como algo muito marcante do residencial, né, de ter essa questão de vocês estarem juntos no espaço físico, próximos uns dos outros, e de ter essa ideia de rede de apoio mesmo, em que, né, todos se ajudam ali. Então a gente vê que as casinhas, elas meio que, né, fazem uma entra um pouco na outra, então tem essa ideia de troca. E para a parte de texto, a gente usou uma tipografia que ela é bem simples, ela tem uma leitura boa, como Aliança pelo Residencial Edgar Gaioso, é um nome, né, grande, assim, extenso, então a gente usou uma tipografia que fosse de fácil leitura. Então aqui a gente tem algumas aplicaçõezinhas da marca do residencial na paleta de cores do projeto. E aqui são alguns outros derivados de material, né? Então a gente tem a paleta de cores e a parte das tipografias, que são as fontes. Essas fontes, elas são fontes gratuitas, elas já estão disponíveis no Canva, então, toda vez que vocês, né, quiserem criar algum material, vocês não precisam, né, se preocupar em baixar a fonte ou não ter acesso a ela, porque no Canva ele já faz parte do próprio arquivo do Canva. E de outros, né, do próprio Google também, são fontes que foi uma preocupação da gente de ter essas fontes de um formato gratuito e de fácil acesso. E aí, né, a gente traz alguns outros elementos para compor a identidade da aliança também. No caso de Teresina, a gente trouxe as ilustrações que ajudam a contextualizar, né, ações da aliança. E, né, uma ilustração, às vezes, ela pode não substituir, né, mas ela pode ajudar a reforçar, né, alguma ação que está acontecendo. Então, de repente, um mutirão ou alguma data importante, né, e a gente usa essa ilustraçãozinha do calendário. Essas ilustrações, elas foram desenvolvidas já para trazer essa ideia de aproximação mesmo, né, de você bater o olho e identificar mais ou menos sobre o que aquilo está se tratando. E junto às ilustrações, tem os elementos da própria identidade, que são esses grafismos, né? Alguns têm uma texturinha, então também lembram uma coisa, uma ideia de algo manual, né? É feito à mão, enfim, essa textura meio que ajuda a compor também esse fundo, né? Digamos, então, se a gente quer trabalhar com imagem, as texturas, elas funcionam junto da imagem, né? Funcionam junto de um fundo colorido. Então ajudam a dar amarrar mesmo toda essa identidade, né? Trazendo tudo isso junto. Então aqui a gente tem um resuminho de quais são esses recursos visuais da aliança, né? Da identidade da aliança. Primeiro a gente tem a marca, né? Que é o que, né? É o ponto focal, assim, e que a partir dela tudo isso foi derivando, né? Mas que a gente não precisa usar ela também né, excessivamente. A marca, ela existe, ela funciona, né, para delimitar as coisas da aliança, mas a gente não precisa, toda vez que a gente for falar, usar, né, a marca completa por extenso. De repente, a gente pode usar só as casinhas, para também não ficar uma coisa repetitiva, né? Mas a marca é, sim, né, um elemento central, é muito importante. Junto da marca, a gente tem, né, depois da marca, a paleta de cores, que é, né,
essa ideia da gente ter cores associadas a uma marca, no caso da aliança, são esses tons juntos, né, que combinados, eles já remetem à própria marca da aliança. Então, né, às vezes acho que pode acontecer com vocês, né, de mesmo não ter a marca num post, digamos, mas só da gente ver esse laranja com esse verde, com esse azul mais escuro, né, esse azul meio petróleo, a gente já remete à própria marca da aliança, né, ao projeto. Então, as cores é algo super importante, né? Porque não necessariamente precisa ter algo escrito, mas o nosso cérebro já faz essa associação. Então, é legal a gente não sair dessa paleta de cores para não perder a identidade. E a gente tem as tipografias também, né? Que é esse recurso, né? Na hora que a gente for escrever alguma coisa, comunicar alguma coisa em forma de texto, para a gente utilizar. A gente também, né, gosta sempre de definir as tipografias, porque elas se identificam com a própria marca, então juntas e quando aplicadas, né, a parte de texto com a marca, elas fazem sentido juntas. Então é importante a gente ter, né, essa leitura clara, né, é uma tipografia que a gente chama, né, uma fonte que dá uma boa leitura, uma boa legibilidade. E aí, junto a isso, a gente tem as ilustrações. Então, né, são esses elementos que podem ser usados separados, podem ser usados de diversas formas, e que dão uma contextualizada também, né? Que é esse recurso mais rápido, né? Que a gente bate o olho e já identifica, né, mais ou menos sobre o que é aquele material. Junto das ilustrações, né? Seguindo um pouco esse caminho, a gente também tem elementos gráficos, que são, né, esses recursos que entram um pouco como ilustração, só que são um pouco maiores, assim, né? Eles entram mais para preencher, fazer essa conexão, né, entre texto e imagem. E, enfim, é esse outro recurso, né, que não é tão definido quanto a ilustração, mas que ele ajuda a amarrar tudo. E, além disso, tem as imagens e fotografias que também, né, já fazem parte do banco, assim, né, acho que desse recurso de vocês. Então, já tem várias fotos, né, no residencial, de outras ações. Então, é legal que a gente use as imagens que já são de vocês mesmo. E, bom, então esses, né, são os recursos que a gente tem da identidade da aliança. Pronto. Deixa eu ver. Eu não consigo ficar com acesso ao chat, mas aí se tiver alguma coisa muito urgente, me interrompem, aí depois eu leio outro dia. Tudo bem, a gente vai A atualizando gente aqui. não tem nada, mas a gente vai avisando se surgir alguma coisa. Tá, joia. Pronto. E aqui a gente fechou, né? É a parte da identidade da aliança. E aqui a gente interpreta os princípios do design, que são como se fossem essas dicas mesmo, assim, né? Algumas coisas a gente ter a atenção quando a gente estiver criando, que vai nos ajudar a conseguir criar um design mais interessante, digamos assim, né? Às vezes a gente está criando alguma coisa e sente que está faltando alguma coisa, ou que não sabe, né, como melhorar aquilo. Então, esses princípios ajudam a gente a fazer criações de uma forma mais intencional e mais, né, aplicada, assim, né, trazer essas ideias para aplicação. Então, né, aqui só um pouquinho falando sobre esses princípios, né, então o design ele existe para comunicar, para valorizar o conteúdo, transmitir significados e contar uma história, uma mensagem, né, então toda essa parte de comunicação é muito legal que a gente consiga ter um design interessante para conseguir comunicar, né? Às vezes, quando a gente tem uma criação de um design um pouco confusa, a mensagem ela também termina ficando um pouco confusa, né? Então, quanto mais a gente tem um design fácil de ser entendido, mais fácil a mensagem também vai ser transmitida. Né? Isso não quer dizer que ele não precise ser interessante, mas que ele não fique conflitante com a própria mensagem. E aí esses princípios, né, garantem que essas peças gráficas vão ficar mais atrativas e eficazes, e que, né, a partir desses princípios, a gente se comunica com mais assertividade. Bom, então, o primeiro princípio é o princípio da hierarquia, né, né, significa essa hierarquia? É a gente ter a classificação visual de diferentes elementos em um design. Então, eita, rapidinho, gente, deixa eu só, que a Siri apareceu aqui, do nada. Sai, minha senhora, pronto, acho que foi. Ai, meu Deus, esse computador. Enfim,
né? Que é essa Eu fixação. prefiro deixar Ai, isso para os Jesus. profissionais. Perdão. Saiu? Vocês estão ouvindo ou não? Saiu. Eu acho que a Siri deu uma conversadinha com você, né? Saiu agora, eliminei ela, pronto. Esse princípio da hierarquia, né? Então, no que consiste? A gente definir o que é mais importante em uma mensagem. Então, por exemplo, né, se a gente quer fazer um chamado para, sei lá, uma ação especial que vai acontecer, o mais importante da mensagem é essa ação. Não é o local, não é a data, é a ação em si, né? Então, a gente precisa ter a clareza do que precisa ficar mais evidente, digamos assim, no design, é o chamado, e depois a gente traz essas informações mais específicas, né? E o que a hierarquia faz? Ela orienta o leitor através do conteúdo. Então, quando a pessoa for parar para ler aquele material, ela primeiro precisa ler o que é mais importante, né? O que é que vai chamar a atenção dela, o que é que vai querer fazer com que ela continue lendo as outras partes, digamos, né? Então, é importante a gente deixar em maior evidência o que for mais importante de ser passado naquela mensagem. E a hierarquia, né, ela retrata informações de maneira que mostre essa ordem de importância, né? Então, quando a gente estiver criando, é legal a gente pensar, né, o que é mais importante de ser criado e começar, de repente, por aquele lugar para conseguir ter certeza de que o principal vai ser transmitido, né? Dar destaque para ele. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem uma hierarquia de imagens em que o retângulo maior e com um contraste grande, né, também entre o fundo e a cor dele, dá essa ideia de hierarquia, né? Primeiro, ele chama mais atenção do que as outros retângulos, né? Então, a gente tem essa clareza quando for fazer, né, alguma criação. E aqui, né, trazendo até uma parte mais prática dessa ideia de hierarquia, né, quando a gente for, enfim, escrever alguma coisa, né, então aqui a gente tem, o primeiro você vai ler isso, né, você vai ler primeiro isso, né, que é uma tipografia que ela tá maior, né, uma fonte que tá maior, que ela tá, né, no bold, que a gente chama no negrito. Então, você bate o olho, ela já chama mais atenção porque ela preenche mais o espaço. Depois você lê, né? A que está no laranja, que ela é um pouco mais fina e está menor. E por último, a gente lê a menor informação. Então, né, a gente se atentar para, por exemplo, não colocar a informação mais importante na que está na última linha de verde, né? Porque aí a gente vai bater o olho e só vai descobrir o que é realmente de fato importante quando a gente chegar na última linha. Né? E nem todo mundo, né, continua a leitura, digamos assim. Aqui é um material pequeno, né? Mas se for um material mais extenso, a gente precisa que o principal seja captado primeiro. Então, e uma ideia, né, de manter essa hierarquia é justamente usando diferentes tamanhos de fontes e estilos. Então, a primeira a gente vê, né, que ela tá com esse peso em negrito, né, que ela fica mais preenchida, que já dá mais hierarquia em relação às outras, né? E aí as outras elas estão numa versão que não é tão preenchida, então elas não têm esse peso visual tão grande. O outro princípio é o princípio do contraste, né? O que é que consiste nele também, né? É criar essa distinção visual entre dois elementos, né? Que pode ser tanto a parte de texto quanto a parte de elemento gráfico ou de alguma imagem que a gente queira, enfim, transmitir, alguma ilustração, né? E o contraste, ele é atraente aos olhos e ajuda na legibilidade. Então, aqui a gente trouxe dois exemplos, né? A primeira tipografia que está aqui, em pouco contraste, porque a gente tem, né, esse azul mais claro no fundo e esse verde que não tem uma diferença na coloração tão grande quanto o azul de trás. Então, a gente ainda consegue ler, mas se a gente se afastar um pouco da tela, a gente vai ter muito mais dificuldade de ler ele do que a parte de baixo, né, que está em alto contraste, que a gente tem uma cor bem mais escura e no fundo uma cor bem mais clara. Então, essa sobreposição, né, quando a gente tem as duas cores juntas, elas trazem muito mais contraste do que na versão de cima. E isso não quer dizer que uma está errada ou que outra está certa, né? É só para a gente se atentar
que a primeira versão muita gente talvez nem consiga ler, né? Não vai chamar atenção. Então, usar esse recurso, né, de não ter tanto contraste quando for uma parte mais de ilustração, né? Por exemplo, se a gente tiver ou uma folhinha no fundo, mas não uma informação principal, porque ela pode correr o risco de não ser lida. Principalmente, né, a distância influencia muito no contraste. O próximo princípio que a gente tem é o princípio da limitação, que ele consiste em limitar os elementos visuais. E aqui na própria identidade da aliança a gente já faz isso, né? Porque o que a gente faz? A gente já tem essa delimitação do que é que faz sentido usar na identidade da aliança. Então a gente já deixa claro quais são as cores, quais são as fontes, quais são né, as ilustrações, esses outros recursos. Então, por exemplo, vocês não vão usar uma outra cor que não faça parte da paleta na aliança, e aí isso já dá essa delimitação, né? Ajuda a criar essa identidade visual consistente, porque toda vez que a gente olhar para essa paleta de cores, a gente já remete à aliança, né? E se a gente for incorporando outras cores, digamos, pelo meio do caminho, né? Essa consistência ela vai se perdendo também. Então é importante a gente né, se manter nessas delimitações que já foram criadas, né? Para a gente também não ir perdendo essa identidade da aliança, assim. E isso também facilita na hora que a gente for criar peças gráficas, né? Não sei se, enfim, quem já abriu o Canva, né? Você vê que é um mundo de possibilidades que ele dá, assim, de já templates que a gente chama, né? Enfim, alguns modelos pré-prontos. E se a gente não tiver bem claro o que é que a gente quer fazer, né, a gente pode, enfim, ir meio que se perdendo nesse mundo e começar de um jeito e terminar de outro. Então é legal a gente ter essa delimitação do que é que faz sentido para a aliança. Aqui a gente traz outro princípio, que é o princípio do alinhamento, né? Esse alinhamento ele pode ser tanto da parte de texto quanto da parte de imagens também. E aí, ter esse bom alinhamento ajuda um design a parecer mais organizado, mais equilibrado e mais intencional. Aqui a gente traz 3 tipos de alinhamento. O primeiro, né, esse daqui é o centralizado. Então, todos os elementos, eles se alinham pelo centro. Uma outra opção é o alinhamento alinhado à esquerda. Então, todas as informações também se alinham à esquerda. E a gente tem a versão que é alinhada à direita. Quando a gente fala da parte de texto, os que a gente recomenda mais são os centralizados e o alinhado à esquerda, principalmente o alinhado à esquerda. Porque, né, nossa linha de leitura mesmo, quando a gente começa a ler, né, uma linha, ela sempre começa da esquerda. Então, se a gente alinha a parte de texto à direita, nesse último caso, quando a gente passa de uma linha para outra, é mais difícil da gente continuar a leitura, né? Então, a gente sempre indica, quando a gente for escrever um texto, né, a gente ou alinhar à esquerda ou centralizar. Mas o alinhar da esquerda ainda garante essa boa leitura, que nem o que está, né, aqui do lado, de uma forma simples que faz a gente facilitar essa leitura mesmo. Aqui a gente traz o princípio do equilíbrio, que é, né, colocar elementos de uma maneira que distribua o peso visual igualmente no design. Quando a gente fala de design, é muito importante também aquilo que não necessariamente existe, digamos, né? Então, nessa imagem aqui, a gente tem esse quadrado maior, que é o azul mais claro, e tem 2 quadradinhos verdes. Ao lado dos verdes, a gente não tem, né, nenhum elemento, ele está meio que um espaço vazio. Mas quando a gente fala design, esse espaço vazio, ele também ocupa, né, ele também está ali, então a gente também leva ele em consideração. Então, por exemplo, né, esses 2 quadradinhos verdes, eles estão em lugares opostos, mas eles estão equilibrados, porque esse espaço vazio ocupa dos 2 lados, né, o mesmo peso. Então, é um peso que está distribuído, mesmo que ele não esteja, né, centralizado, eles estão realmente em lugares opostos, mas o peso está distribuído. Então, quando a gente estiver criando, é importante a gente sempre lembrar desse espaço em branco,
né? Que a gente não percebe que ele está ali, mas ele também tem um papel muito importante, né? De dar esse respiro visual, da gente conseguir também captar o que é mais importante, né? Se a gente tem uma informação muito poluída, termina que a gente vai perdendo essas camadas de entendimento, né? E aí esse equilíbrio garante que o olho do espectador se mova facilmente de um elemento para outro, né? Então, ter esses espaços de respiro também permite que nosso olho vá passeando por aquela criação, né? Enfim, por aquelas informações, sem que ele fique perdido, né? Tipo, meu Deus, por onde eu começo? Às vezes a gente, né? Enfim, pode ficar um pouco confuso, então é legal a gente ter esse equilíbrio. E um design desequilibrado pode dar uma sensação de tensão ou de um sentimento de instabilidade mesmo, né? Que é ter ou um excesso de informação, ou de repente todas as informações reunidas num só lugar e todo o resto, né, fica meio vazio. Então a gente cria uma sensação também de desequilíbrio ou de tensão. E por último, a gente tem o princípio do realce, que aqui, diferente da hierarquia, né, que a hierarquia a gente define meio que o que é mais importante, o realce, ele destaca algumas partes relevantes do seu texto, né? Então, o realce é ideal quando a gente tem um texto um pouco mais extenso, que a gente quer chamar a atenção de alguns tópicozinhos, e que não necessariamente vai ser, tipo, o título daquela criação, né? Que nem na parte da hierarquia. Então, é mais para dar ênfase em alguma informação pontual. E aí a gente pode criar esses realces usando vários recursos, né? Aqui do lado a gente colocou alguns exemplos, né? Por exemplo, em caixa alta usando tudo em maiúsculo, ou usando negrito. Pode criar um realce também usando itálico. Pode criar um realce usando sublinhado, que geralmente, né, é o que a gente colocou aqui. Também pode ser usado usando outra cor, ou alguns elementos, né? Alguma forma de grifar essas palavras. E a ideia é deixar o texto mais atrativo e menos cansativo. Então, se a gente tem uma parte de texto muito grande, é legal a gente ressaltar algumas partes para que quem esteja lendo consiga captar o que é mais importante, digamos assim, né, daquele parágrafo ou daquela informação. E a gente indica que o realce também não seja usado em excesso, né? Então, por exemplo, de repente, não combinar realces juntos. Então, não ter um negrito e um sublinhado ao mesmo tempo, junto com o itálico. E, né, dar uma comedida também, porque o que pode acontecer é a gente realçar tantas coisas, né? Achar que tantas coisas são importantes, que o que de fato é importante termina se perdendo ali. Então, é legal a gente usar ele em situações que realmente dê realce na informação que a gente queira usar, né? De maneira mais intencional. Pronto, esses, né, foram os princípios que a gente trouxe. Aqui são algumas dicas também em relação à parte de criação, né? Lembrando sempre de deixar esses espaços de respiro, né, entre os elementos e as margens de segurança, né? As margens de segurança é o que a gente chama de como se fosse a gente imaginar uma borda em volta de tudo que a gente estiver criando e de não colocar informações importantes, né, nessas beiradas, para a gente não perder mesmo, né? Em caso de, por exemplo, se a gente for imprimir alguma coisa e a gente tiver informação importante muito perto da beirada, pode ser que, né, na hora do corte a gente perca alguma letra, alguma informação importante. Então, essas margens, elas são super importantes e para o respiro visual mesmo, né? Para ficar um design mais arejado, que a gente chama. Aqui a gente colocou, né, para não ter medo de criar novas linguagens. A comunicação, ela também acontece muito no dia a dia, e a gente viu, né, o Instagram até do próprio residencial, e enfim, vocês estão fazendo um trabalho bem legal também. E é isso, né? A parte de comunicação, ela vai até um pouco além da própria identidade. Então, de repente, vocês sintam a necessidade de, enfim, usar alguma outra linguagem no próprio Instagram e usar alguns outros recursos visuais, né, que de repente a gente não tenha colocado aqui, que façam sentido para vocês e que, né, a gente não precisa também ter medo de criar novas coisas, assim. Eu acho que é importante que a gente experimente mesmo, né?
muito do design é realmente fazendo essa parte de criação, né? Pode ser um pouco desconfortável no começo, mas quanto mais a gente vai criando essa intimidade de experimentar, de ver o que funciona, de criar junto, de repente, né? De pedir para alguém olhar, ver o que ela acha, né? É desconfortável no começo, mas acho que quanto mais a gente vai exercitando, mais a gente consegue criar coisas de uma maneira mais fácil, assim, né? E, enfim, a gente não precisa ter esse medo, né? De experimentar mesmo. Mas ao mesmo tempo para a gente também, né? Não sair um pouco da linha, né? Enquanto estiver criando, se perguntar se esse visual faz sentido para a aliança, no caso de estar criando para a aliança, né? Então é isso, né? Ter também e experimentar, mas se perguntar, né? Será que tá fazendo sentido para a aliança? Será que essa é uma linguagem, né? Enfim, que está dentro daquele princípio, né, de limitação. Será que isso está associado à aliança ou será que não tem muito a ver, né? E é isso. Então, a melhor forma, né, de aprender sobre criação e sobre design é experimentando. Pronto. Aqui a gente colocou uma partezinha só para a gente dar uma olhada geral no Canva, ver como ele funciona. Deixa eu sair aqui da apresentação, que aí a gente abre uma telinha. Pronto. Deixa eu só abrir uma nova aqui no Canva, que aí a gente começa da visualização inicial. E se alguém tiver alguma pergunta também, quiser perguntar alguma coisa, pode me interrompendo. Aqui é a página inicial do Canva, né? Quando a gente abre ele já abre nessa parte. Então, a gente vê que são várias informações juntas, né? Aqui ele já faz algumas indicações. Então, aqui do lado a gente tem, né, o perfil da conta. E aqui ele já traz algumas opções. A gente consegue ver, né, que ele já meio que faz algumas indicações para usar. E ele sempre indica também o que é que você já vai criar, né? Então, por exemplo, se você for criar uma apresentação, ou se você for criar um post para Instagram, ele já traz todas as dimensões prontas. Então, a gente não precisa ficar tanto, né, se preocupando, né? Qual que é esse formato do quadrado no Instagram, né? Ou será que vai perder qualidade? Será que não vai? O bom do Canva é que ele já traz todos essas medidas prontas. Então, aqui, né, tem algumas opções que ele já indica, assim, de fácil acesso. E aí, quando a gente vai descendo, ele traz alguns outros recursos, e aqui ele já traz as coisas que a gente cria. Então, é legal que o que a gente já utilizou o próprio Canva para criar, ele já vai deixando por aqui, né? Tudo que a gente for criando, ele vai armazenando nessa página inicial já. E o Canva também, uma parte boa dele, é que ele salva tudo automaticamente. Então, a gente não precisa ficar se preocupando em salvar aquele arquivo, né? Só é importante estar no internet, no Wi-Fi, que ele faz essa atualização automaticamente. Aqui em cima, a gente tem algumas opções também que ele já traz, né? Então, criar logotipos, criar panfletos, criar banner. Depende muito, né? Às vezes ele ajuda a gente quando a gente já tem uma ideia do que a gente quer fazer, né? Aqui empresarial é mais alguma parte de dicas e, enfim, pensando em colaboração e equipe. Nessa parte de educação, ele traz algumas dicas do Canva também. Então, é legal se vocês quiserem ver algum tutorial ou alguma coisa mais. Aqui é a parte dos planos, né? E aqui também ele traz mais uma parte de dicas do Canva. Eu vou colocar aqui para a gente abrir um novo. Eu posso tirar uma dúvida com você? Diz. A apresentação que você fez hoje era no Canva, né? E você Isso. citou que é importante ter conexão. Existe alguma maneira de fazer o download da apresentação, no caso de a gente estar numa situação sem internet, que é o que geralmente acontece quando a gente tem uma reunião lá no residencial, e manter as animações?
Deixa eu ver. Ou Eu, embaixo do PDF, assim, que não tem. PDF a gente não consegue Daí não tem animação, né? ter animação, né? Mas deixa eu ver aqui. Então, ele salva como vídeo MP4 e como GIF também. Agora, eu não sei se ele salva. Deixa eu só fazer um teste aqui enquanto a gente vai vendo juntas. Estou baixando aqui o vídeo para a gente ver como é que a gente já tira essa dúvida aqui mesmo. Mas eu acho que ele coloca animação, sim, no vídeo. Agora, eu não sei como é a parte do tempo. Vamos ver, já já a gente descobre. Que aí tira essa dúvida também. Não sei muito bem como é que funciona essa parte da animação. Porque o PDF realmente, né, não, ele não suporta animação, ele é tudo estático. Pronto. Quando a gente entra, né, digamos que a gente vai criar um post para Instagram. Ui, pronto. E aí ele já abre aqui um formato quadradinho, né, sem nada. E aqui do lado ele já traz algumas indicações de design, né, de algumas opções já pré-prontas do Canva. Isso é legal quando a gente, né, não tem uma coisa tão definida, não sabe tão bem, né, o que a gente está pensando em criar. Para o caso da aliança, como a gente já tem toda essa parte, né, de tipografia, de texto, de imagem mais definido, isso aqui determina que a gente nem utiliza tanto, no caso, né? Mas aqui é a parte inicial que ele abre, né? Ele já abre esses templates. Se a Não gente... tá aparecendo para mim. Não sei se está aparecendo para as outras pessoas, mas para mim está ainda naquela Eita, página principal do Canva. peraí, deixa eu... Porque eu acho que ele Aqui abriu também não tá uma guia. aparecendo. É porque eu acho que ele mandou para outra guia. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo agora? Agora sim. Pronto. Para chegar nessa daqui, né? Deixa eu ver se eu volto no caminho. Mas o que que a gente basicamente fez? A gente estava lá no início, e aí a gente pode ou entrar aqui e entrar nesse post para Instagram, ou a gente pode simplesmente entrar aqui em criar um design, e aí ele já dá algumas opções também. Então, aqui, vamos dizer que a gente vai abrir um post para o Instagram. Aí, deixa eu abrir a nova página que ele manda para outra. Amanda parou de compartilhar Ó, aqui para mim a tela. É porque quando a gente coloca criar um design, aí ele abre uma nova aba, aí eu tenho que atualizar a guia que está compartilhando. Pronto, então, né, essa é a tela que ele abre quando a gente vai criar uma coisa do zero. Aqui do lado a gente tem, né, aquilo que eu falei dos templates, que ele já traz algumas indicações, então, é bem mais no momento que a gente realmente não tenha muita ideia do que a gente quer criar, e aí, enfim, é legal que ele traz algumas inspirações, algumas possibilidades. Depois dessa parte daqui, a gente tem essa ferramenta de elementos, que são vários recursos do próprio Canva. Aqui eles têm, né, algumas formas geométricas, então tem algumas linhas de formas, mas também tem ilustrações, tem umas partes que são, né, até mais animadas. Tem parte de fotografia, então o Canva também tem um próprio banco de imagens e tem uma parte de vídeo. Então aqui são alguns elementos já pré-prontos que a gente pode tanto utilizar, mas no caso da aliança a gente também já tem esses elementos, né? Mas aqui, depois de quando a gente estiver criando, mas aqui tem alguns recursos legais, né? Por exemplo, esses recursos de moldura, eles permitem que a gente coloque uma foto aqui dentro com esse recorte da própria moldura, né? Então, sempre que tiver essa aba de moldura e essa imagenzinha no fundo, né, da nuvem com essa paisagem, a gente consegue colocar uma imagem aí dentro e aí vai ficar nesses diversas possibilidades de recortes. Depois dessa parte de elementos, a gente tem a parte de texto. Deixa eu apagar isso daqui. Então, né, tem inserir um título, inserir um subtítulo e inserir um pouquinho de texto. Essa parte de kit de marca é que é para quem tem o Canva pago. Mas, né, a versão gratuita, ele não influencia muito nisso, porque isso é só um local de fácil acesso
as fontes da marca, por exemplo. Mas no caso da aliança, as fontes já estão disponíveis no próprio Canva, então não é uma coisa que vai trazer uma perda, digamos assim, né? E aí, quando a gente adiciona uma caixa de texto, pode ser um título ou um subtítulo, ele traz algumas outras especificações aqui do lado, que são as fontes, né? São todas essas possibilidades. O Canva tem um banco de fontes bem grande também, né? Então, quem quiser utilizar outras fontes para outras finalidades, ele é um local bem legal, assim, de ter essas fontes de fácil acesso também, sem precisar, né, baixar de uma forma mais complexa. Aqui no caso, né, da Aliança, a gente já tem a fonte que é a da Poppins, então, né, ela já está disponível aqui. Nessa outra aba aqui do lado, a gente tem a parte do tamanho da tipografia, o tamanho da fonte. Então, a gente pode tanto ir aumentando aqui manualmente, ou a gente pode arrastar a caixa de texto e ela também vai aumentando. E aí ela vai, né, se adequando ao espaço que você quer ocupar com aquele texto. Aqui do lado a gente tem a parte de cores, né? Então são as cores aplicadas a essa fonte. Aqui do lado, né, é aquela parte também do kit de marketing que já ficam selecionadas as cores da aliança. Mas no caso né, de quem não tem essa parte do Canva, a gente consegue facilmente, né, trazer essas cores para dentro dele. Ele já faz um reconhecimento automático quando a gente traz, digamos que, né, alguma outra criação da aliança. A gente copia e cola aqui. Ele já faz essa seleção das cores. Ou a gente pode vir aqui e trazer o código das cores em si também, que ele já faz essa seleção. Aqui do lado a gente tem algumas especificações da fonte também. Então, a gente tem, né, a opção de negrito, a opção de itálico, que o texto dá meio que essa deitadinha, e a opção de sublinhado. Aqui, quando a gente quer deixar a fonte toda, ou toda maiúscula, ou toda, né, minúscula. E esse aqui do lado já é uma parte de alinhamento desse texto, né? Como aqui só tem uma linha, vai ficar mais difícil da gente ver o alinhamento. Mas deixa eu copiar e colar aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, aqui ele está centralizado, né? Que é até um daqueles princípios que a gente viu, em que tudo fica alinhado ao centro. Quando a gente clica de novo, ele alinha à esquerda. E quando a gente clica de novo, ele alinha à direita. Então, que é, né, até aquilo que a gente falou, que não é tão recomendado a gente ter uma parte de texto alinhado à direita, porque geralmente o nosso olhar ele começa a ler da esquerda para a direita, né? Então, meio que iria de encontro a essa leitura mais fluida que a gente já faz. Depois disso, ele tem uma parte que é esses marcadores, que são as listas. Então, ele adiciona, né, esses próprios marcadores. Se a gente clica de novo, ele adiciona uma ideia de numeração também, então de fazer uma lista. E esse próximo espaço é onde a gente entra em espaçamento. Quando a gente traz espaçamento, ele traz duas opções. Primeiro que é o espaçamento entre letras. Então, entre uma letra e outra, a gente consegue regular o tamanho do espaço que tem, né, entre elas. Quando a gente tem um espaçamento muito grande, termina que dificulta a leitura, porque parece que a gente, de fato, tem um espaço entre uma letra e outra, né? Então, meio que torna essa leitura mais confusa, de onde termina a palavra e onde é um espaço para a próxima palavra. E se a gente tem também um espaçamento muito apertado, a gente mal consegue ler as letras. Então, a gente não indica mexer tanto nesse espaçamento, né? Claro que, enfim, às vezes, né, facilita a leitura, de repente a gente tem uma fonte que é mais apertadinha e a gente quer, né, que ela ocupe um espaço maior, aí a gente pode, né, aumentar um pouquinho o espaçamento, mas nunca demais para não perder essa leitura. E o próximo espaçamento é o espaçamento entre as linhas, né? Então, a gente tem, aqui no caso, duas linhas, e aí, quando a gente abre esse espaçamento, elas vão ou ficando mais afastadas ou ficando mais próximas umas das outras. Aqui do lado, a gente tem uma parte de efeitos, que o próprio Canva, ele dá essa possibilidade de aplicar alguns efeitos na própria parte de texto.
Então, né, tem alguns que são, por exemplo, sombreados, então ele cria uma sombrinha atrás da própria parte de texto que a gente já criou. E aqui também ele traz, né, essas possibilidades de você ir direcionando para onde você quer, digamos, essa sombra. Então, se ela está mais perto do texto, ou se ela está mais afastada, e aqui ele fica bem discretinho, né? Essa parte de sombreado. Aqui já é uma sombra mais nebulosa, digamos assim, né? Atrás da parte do texto. Aqui também dá para regular, né? Qual que é a intensidade dessa sombra. Aqui tem uma opção de texto vazado, então ele faz o inverso, né? Ele só deixa a linha preenchida e não deixa a parte do texto em si. Aqui também a gente consegue regular qual a espessura. Tem essa outra opção que é o texto, né, vazado e uma sombra projetada para trás. Então aqui a gente também consegue mexer na espessura da linha do texto principal e qual vai ser a distância dessa sombra projetada. Tem uma parte de contorno também, então tem, né, essa ideia de ter uma espessura, e aqui a gente consegue, de repente, mudar a cor da linha do contorno. Tem essa outra opção de eco, que também, enfim, né, é outra sombra projetada. E aqui algumas outras possibilidades, né, uma ideia meio de neon. E aqui, possibilidade de curvar a letra. O próprio Canva ele também tem alguns recursos de animação, né, que podem ser usados muito para a parte de apresentação ou para criação de vídeo. Então, né, quando a gente clica em animar, ele vai mostrando várias possibilidades dessa parte de texto ir surgindo na tela, né? Então, pode ir escrevendo aos poucos, ou pode ir expandindo, pode aparecer, enfim, de diversas formas. E aí dá para depois regular também, né, o tempo que essa animação vai aparecer, que ele traz, né, várias possibilidadezinhas. Aí aqui é uma coisa mesmo de ir experimentando. Aqui do lado a gente tem uma outra opção de alinhamento, que diferente daquela, né, dessa primeira aqui, onde a gente alinha a caixa de texto, essa parte de posição a gente alinha todo o design. Então, né, é uma visão mais geral, assim. E aí aqui ele traz algumas opções, né, de alinhar a página. Então, quando a gente traz para alinhar em cima, ele traz toda aquela parte de texto para cima, independente de qual seja o alinhamento dentro da caixa de texto, né? Ele pode estar centralizado e pode estar aqui em cima, né? Então, são formas de mexer no alinhamento diferente. Esse daqui é só para a parte do texto, e essa parte de posição é para uma parte geral, né? Ele pode ficar no meio, pode ficar ao centro, pode ficar à esquerda. E aqui do lado a gente tem uma parte de transparência, então né, o texto ficar com essa, ele fica meio vazado e aí o fundo ele pode aparecer por cima do texto. A gente não indica, principalmente, né, se for um material impresso, deixar, né, essa transparência, porque aí quando imprimir pode ser que dê algum problema de leitura. Pronto, aqui a gente termina essa parte de texto, né? A parte bem extensa, mas é legal de ir explorando. Aqui do lado a gente tem a opção da marca, que aí esse daqui só entra para o Canva, aquele versão que é paga, mas que é isso, não influi muito no uso, não, porque ele só é um facilitador, assim, ele só deixa de fácil acesso algumas informações que você pode usar no dia a dia, né? Por exemplo, aqui da aliança já estão as cores já selecionadas. Nessa próxima parte, a gente tem os uploads, então, que é tudo que a gente traz de fora do Canva para dentro dele. E aí, nesse caso, a gente pode trazer imagem, pode trazer vídeos, pode trazer áudios. E aí, enfim, tem algumas formas de trazer esses arquivos, né? A gente pode ou ter esses arquivos salvos no nosso computador, então a gente coloca fazer o upload, né? E aí ele abre aquela parte de interna mesmo, né? Do computador, assim, de você ir selecionando os arquivos. Ou você pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V, de repente, em alguma imagem, que ele já abre aqui dentro.
ou também pegar com o mouse e arrastar, ele já traz essas facilidades de importar essas imagens, né? E aí, tudo que você for trazendo para cá de fora, ele vai armazenando aqui do lado, né? Então, se você quiser, de repente, trabalhar, né, a marca, ele já traz ela para cá também, você fica com isso fácil, assim, nessa aba. Aqui também, né, a possibilidade de vídeos, e aí você consegue trazer os vídeos ou os áudios. Essa ferramenta de desenho é mais voltada para quem quer desenhar à mão livre, né? Então, né, usar essa ideia de marcadores, enfim, e desenhar à mão livre mesmo. E essa aqui do lado são projetos, né, que já foram criados e que naquela primeira aba que ela abre sozinha no Canva, ele já traz isso também. Pronto. Essa parte de design, a gente já termina aqui. E aí, enfim, na hora da gente for criando, por exemplo, né, a aba de elementos é uma parte que ajuda muito. Então, né, vamos dizer que a gente queira criar um fundo para esse texto. Então, a gente consegue vir no elemento de quadrado, por exemplo, né, e ir expandindo esse fundo. E aí, aqui a gente já consegue, né, mudar essa cor de fundo, de repente, trazer algumas opções. E aí, quando a gente vai criando, é legal a gente também pensar em possibilidades de sobreposição, né? Como na identidade da aliança a gente tem alguns outros elementos de fundo, né? Então, a gente tem algumas formas orgânicas, por exemplo, a gente tem, né, essas ilustraçõezinhas, a gente pode ir brincando com elas mesmo, assim, a ideia delas serem mais soltas é realmente possibilitar várias composições diferentes que vocês consigam, né, compor e de ir brincando com elas mesmo. Então, o Canva, né, ele possibilita essa brincadeira. Aqui nesse caso, né, por exemplo, dessa imagem que a gente trouxe de fora, quando a gente clica com o botão direito, ele traz essas outras possibilidades aqui. Então, a gente pode ou copiar, né, dar um Ctrl C nessa imagem. Aqui tem uma ideia de copiar a formatação, mas ele funciona mais quando é a parte de texto, né? Esse colar, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V, a gente pode duplicar essa mesma imagem, pode excluir. E essa parte de camadas aqui é que é legal, porque quando a gente está vendo a parte de sobreposição, a gente pode ou trazer essa imagem mais para frente, né? Então ela fica a imagem mais perto da gente, digamos, né? Ou a gente pode mandar ela lá para trás, e aí ela vai para a última camada dessa criação, né? Ela fica escondidinha lá atrás. E a gente também pode mover para trás, né? Não enviar lá para trás, só voltar uma camada. Então, o verde já fica na frente dela. Aqui do lado a gente também tem aquela mesma ferramenta que ali em cima está escrito posição, mas quando a gente clica no botão direito aqui, a gente também consegue ter essas opções de alinhamento, né? Então, ela pode estar alinhada ao centro, pode estar alinhada no meio, pode estar, né, alinhada à esquerda. Então, o Canva ele já traz essas facilidades para a gente conseguir ir brincando com esses elementos. Aqui a ideia de comentar é mais quando a gente tem uma criação colaborativa, a gente quer deixar um recado para alguém, né? Ou, enfim, tá fazendo alguma coisa juntos e quer colocar alguma observaçãozinha, então é mais essa função. Adicionar link é quando a gente quer que, quando a pessoa, né, esteja olhando para aquilo e passe o mouse em cima, ela clique e seja direcionada para alguma outra página. Então a gente consegue colocar esse link. A gente também consegue bloquear esse elemento. Então, de repente, se a gente tiver fazendo uma criação, sei lá, à mão livre, e a gente não quer interferir nessa imagem quando a gente estiver criando, né? A gente não quer selecionar ela, não quer mexer ela. Então, quando ele está bloqueado, não importa o que a gente faça, que ela não sai do lugar. Então, quando a gente está criando, de repente, designs mais complexos e com várias camadas, é um recurso legal. Essa parte tem a parte de texto alternativo também.
E tem essa parte de definir imagem como plano de fundo, que aí ela fica expandida lá no fundo, né? Então, essas são algumas possibilidades. Pronto, gente, acho que é isso, o panorama geral do Canva. Eu sei que, né, parecem muitas coisas e muitas possibilidades, mas é uma coisa que, quanto mais a gente usa, mais fácil a gente vai se adaptando a essas coisas. É, e, né, acho que conforme for usando, a gente também vai descobrindo coisas novas, né? Podem ser que vocês descubram coisas que, enfim, nem eu sei. E, e é legal, enfim, e testando mesmo, né? É, e trazendo essas coisas. É, isso, exatamente, Tati. O Canva é tipo um PowerPoint, só que mais simples. E é legal porque, por exemplo, né, aqui, se a gente colocar, de repente, uma caixa de texto, digamos, ele já traz essa delimitação aqui, ó, essa linhazinha, né, que quando a gente arrasta ele traz, que é aquela ideia da área de respiro, né, de ter essas margens. Então, ele meio que já vai direcionando você até alguns princípios de design que a gente viu, né? Quando a gente vai arrastando para o meio, ele já cria essa linha centralizada, né? Então, a gente consegue ir acompanhando essa criação, ele já dá uma ajudinha, assim, na gente, né? Ele já vai dando uma direcionada em algumas coisas legais. Então, ele é uma ótima ferramenta, né? Porque ele é gratuito, a gente consegue também criar, né? Compartilhar esse próprio link. Então, de repente, quando a gente vai aqui em cima e compartilha, a gente pode copiar um link e aí uma pessoa, né, pode também acessar esse mesmo design e contribuir. Então, é legal, de repente, a gente tem, né, sei lá, comecei a desenvolver aqui uma peça, mas, né, um post, de repente, mas tô meio travada. Aí a gente compartilha com alguém para criar, né, juntos. Então, tem essas facilidades do próprio Canva. Pronto, gente, acho que essa geral do Canva, né, a gente conseguiu dar. Aqui a gente separou Amiga, Diga, quer falar? um comentário, assim, né, do porquê que a gente está mostrando o Canva, né, dessa escolha. A gente até tem os modelos para fazer card, para fazer story, para fazer tudo nas apresentações do Google. Daí elas ficam, todos esses modelos já estão lá na nossa pasta compartilhada. Só que o Canva dá a opção de a gente já ter os modelos prontos ali, ele é mais intuitivo, os elementos já ficam ali separadinhos, já tem as cores que a gente usa no projeto. Então, ele já agrupa tudo que a gente teria que ter em várias pastinhas e ir jogando para dentro ali do nosso arquivo, que seria uma planilha, né? Uma planilha não, desculpa. Como se fosse uma apresentação do Google, né? Um PowerPoint, assim. Então, ele dá essa opção, né, de ter tudo já agregado na mesma interface. Então, pessoas diferentes podem entrar na mesma interface e ter acesso aos mesmos elementos. E também ele dá opções de montar vídeos, enfim, animados, compor outras coisas que funcionam dentro do PowerPoint, né, ali das apresentações do Google, mas é um pouco mais engessado, porque não é feito para isso, né? O Canva é feito justamente para criar esse tipo de material visual. Então, ele nos ajuda, assim, ele não impõe empecilhos para que a gente crie. Isso é algo bem legal dele. Isso. Ó, Camille, respondendo aquela tua pergunta de uma forma de salvar, né? Trazendo as animações. Quando a gente salva com o vídeo MP4, ele traz as animações também. Então, ele cria um videozinho maior. E aí, quando né, a gente vai passando de slide, eles trazem as animações juntas. Então, é uma possibilidade também de trazer isso. Pronto. Deixa eu voltar para a apresentação, que a gente ainda tem mais uma paginazinha. Pronto, né? Aqui, enfim, a gente tinha separado esse espaço para
dá uma possibilidade, de repente, vocês quiserem criar, fazer uma criação em conjunto agora, né, para, enfim, trazer uma possibilidade de criar no Canva mesmo, e, enfim, escolher uma pauta, né, para criar uma peça, ou se vocês quiserem, de repente, que a gente passeie mais pelo Canva, a gente deixou bem aberta essa última parte, né, para ver qual a necessidade que vocês estão sentindo mais agora. Amanda, a gente vai ter a nossa próxima reunião, reunião não, né? Nossa próxima oficina, que vai ser no dia 16 de maio, que daí é de media training, né? De formação de porta-vozes. Então, uma demanda que a gente já tem é criar um convite para esse dia. Acho que poderia ser isso. E a gente tem a próxima reunião da aliança. A gente ainda não marcou a data, mas vai ser no final de maio. Então, também vamos precisar de um convite. Uhum. Foi isso que passou assim mais na minha cabeça, coisas que a gente com certeza vai ter que produzir. E se a gente conseguisse ter algum resultado daqui, seria legal também para mostrar para o pessoal como é que foi. Pronto, massa. Vocês. Alguém quer criar daí, a gente ir criando juntos, ou vocês preferem que eu abra aqui e a gente vai criando juntos? Como é que vocês preferem fazer assim? Eu posso abrir aqui também, a gente vai meio que. Em Recife a gente fez assim, a gente abriu um aqui e a gente foi criando juntos, assim, meio que fazendo as escolhas juntos. Deixa eu abrir um aqui. Então, esses formatos, Camilo, seria tipo formato de post ou seria tipo formato no WhatsApp, né? Ele pode ser quadrado ou mais compridinho, acho que quadrado funciona. Pronto. Então, aqui eu abri, né? Naquela ideia de criar um design, ele já dá essa opção de criar um formato mais quadradinho. De repente, o que era legal, né? A gente definir já qual vai ser a informação mais importante, né? Partindo daquele princípio de hierarquia. Então, de repente, né, a gente já podia definir o título desse material, que eu já vou até colocar, né? A própria fonte. Qual que a gente criaria agora? Vai colocar o próximo convite da aliança ou essa reunião do dia 16? Acho que pode ser a da oficina que vai ser antes, daí a gente já lança. Uhum. Como é que vai ser essa oficina? Já tem meio que uma chamada, É a oficina que você vai dar, você, ou a Ivana, ou a Bela. do dia 16, né? É do dia 16. Tá, É de treinamento de mídia, formação de porta-vozes. Uhum. Não pensamos num nome, assim, para ela ainda. Tá. Uhum. Nessa daqui da gente, a gente tinha colocado até criando para aliança, né? Essa de porta-voz, vamos pensar no título. De repente, deixa eu. Vamos só colocar aqui, né, por enquanto, a oficina de media training. Tá certo? Acho que é assim, né? Para a parte de título, né, a gente pode tanto deixar centralizado quanto alinhado à esquerda. Aqui, enfim, a gente pode, né, meio que brincando com as cores, se a gente quiser já definir um fundo também. Mãe, te perguntar uma coisa. No Canva dá de botar som? A gente bota o quê? Áudio? Dá para colocar áudio? Dá. A gente consegue subir áudio também. Quando a gente entra aqui nessa parte de uploads,
E aí, aqui nessa parte de áudio, a gente consegue trazer aqui. E aí, dá até para subir áudio do WhatsApp também. A gente pode baixar no computador e aí arrastar e jogar ele aqui, que ele já capta também esse áudio. Então, de repente, se quiser, tipo, dá até para fazer um post com áudio. Digamos, né? A imagem pode ficar estática, mas pode ter o áudio também. Ou se for, enfim, alguma coisa para Instagram com áudio, a gente também consegue criar essa possibilidade de ter uma arte já com áudio. Ah, legal. É porque tem alguns moradores que têm dificuldade de leitura, né? Daí a gente podia botar áudio no convite. Sim, é uma ótima opção para meio que já ir atrelando as duas coisas numa só, né? Acho massa. Será que tem um nome em português para media training? Sei lá, treinamento de mídia? Treinamento de mídia, né? Aham. Que a gente busca não usar a palavra em inglês, né? Não que as pessoas vão entender o que é treinamento de mídia. Assim, né? Quem não sabe o que é, não vai saber o que é. Mas acho que daí depois embaixo dá para botar aqui, né? Você falou das hierarquias, botar a formação de porta-vozes pequenininho embaixo, alguma coisa assim. Pronto, isso. Aham. A gente criando esses subtítulos, né? Aqui eu dei uma diminuída, por exemplo, né, no espaçamento entre linhas, que eu achei que estava ocupando muito espaço, então a gente já pode ir meio que brincando com isso. De repente, né, vamos colocar aqui. O que foi que como foi que tu tinha sugerido, Cami? Esse subtítulo mesmo? Criação de porta-vozes, foi? Isso, formação de porta-vozes. Formação de porta-vozes, alguma coisa assim? Isso. Formação de porta-vozes para aliança, né? Que aí fica mais Legal. organizada. Pronto, aqui eu vou botar na pop, né? Uma sugestão, será que essa parte em azulzinha não fica melhor branca? Branco, para destacar Pode mais. ser também. Aham. Pronto. E aí aqui a gente pode ou tentar definir uma imagem, de repente, que vocês já tenham, acho que imagem talvez seja até mais legal, né? Porque acho que ilustração no nosso banco, já tem aquela do megafonezinho, né? Que de repente pode ser uma legal, mas se a gente tivesse alguma imagem também, vocês têm em mente alguma imagem que possa servir para essa artezinha? A gente tem algumas fotos que tem pessoas segurando microfones. Eu acho que Boa. Ia ser massa, Cami. Uhum. Dá uma catada aqui, ver se eu acho. Pode ir tocando o resto. Vê se tu acha. A gente precisa colocar a data também, né? Que é importante. Às vezes, quando eu tô criando aqui também, em vez de criar do zero uma caixa de texto, eu gosto de ir duplicando, porque ela já vem com a formatação da anterior, sabe? Então, mesmo que eu vá mexer, mas eu acho que dá uma ajudada. Vai ser 16 de maio, né? Qual vai ser o horário, vocês lembram? Acho que é de manhã, né? Pela manhã. Que horas a gente marcou? 10? 9. Foi 9, né? cedinho, né? Aham, 9. Pronto. 16 de maio. E aí, aqui, de repente, a gente pode usar um daqueles recursos de realce, né? Para identidade de Teresina, a gente estava usando bastante a ideia de trazer trazer aquele grifozinho com as bordas arredondadas. Então, de repente, a gente consegue, né? Aqui para criar ele, né? Eu só criei um retângulo embaixo e o Canva tem essa opção também de arredondar as bordas. Deixa eu só mostrar de novo, né? Caso alguém queira. Mas é esse aqui, arredondamento dos cantos, né?
Então, ele já vai dando essa arredondada. A gente pode ter presente, né? 16 de maio, é que a gente já não tá com a leitura tão boa, né? De ter uma cor clarinha no fundo e o branco, então aqui a gente pode, ou de repente, mudar a cor do fundo, talvez, daqui pro verde. Amanda, uma dúvida. Não dá para Sim. escrever dentro da forma, ao invés de fazer o texto separado da forma? Não, ele não vai meio que criando automaticamente, né, o tamanho da forma. Eu não sei se tem um jeito de fazer isso, mas talvez ele não consiga mudar a cor da forma em si, sabe? E a cor do texto também. Deixa eu ver aqui. A gente criando essa leitura. Amanda, a Lu colocou uma foto bem legal aqui. Ela botou duas. Eu separei uma que é uma moradora falando com o microfone. Massa, perfeito. Tá com a máscara, né? Porque é do início do Aham. mas mesmo assim. Pronto, eu vou baixar aqui e trazer para dentro da imagem. Essas fotos todas que a gente tem de pessoas falando tipo, com o microfone é com máscara mesmo, não tem muito o que fazer. Mas sem problema, né? A gente dá um jeito. Aqui a gente já ajeita. Deixa eu trazer logo essa imagem para cá. E aqui ele já exporta ela. E aí aqui, de repente, a gente pode usar uma daquelas opções de moldura que o próprio Canva já tem, né? Que ele faz esse recorte da imagem com essas opções desenhadas. Para a identidade de Teresina, como a gente usou formas mais orgânicas, né, nesses recortes, é legal que a gente mantenha essa mesma linha. Então, de repente, procurar formas que não são tão retas, né, que tenham esse formato mais fluido, mais orgânico. Ver se a gente acha algum aqui nessa. Só por uma já. Deixa eu ver. Pera, tá carregando, né? Um pouco mais pra cima, ali do lado desse Essa som. daqui. Essa daqui, né? Pronto, já. Acho que ela vai funcionar bem mesmo. Então, aqui ela já. E a gente pode também, de repente, brincar um pouco com esse formato. Deixa eu ver aqui até. Queria. Aqui tem essa opção, às vezes, também, né? A gente pode inverter verticalmente e horizontalmente. E aí aqui a gente também consegue ajeitar a imagem, né? Então, às vezes, a gente não tem uma forma exata do jeito que a gente quer, mas a gente vai meio que construindo essa possibilidade. Né? Digamos que a gente. E aí aqui a gente já dá uma quebra maior de texto. E aí depois a gente pode, né, compor com alguns outros elementos da própria identidade também. E aí o OneCanva é que ele possibilita dar umas aproximadas, assim, para meio que ir corrigindo algumas coisas. Ela vai ser. Oi, Oi? Acho que é importante escrever também que é uma oficina É online. online, né? Isso. Aham. Pronto, E perfeito. talvez colocar alguma daquelas outras formas coloridas no fundo, assim, para dar uma fechada na moldura. Isso, perfeito. Deixa eu ver se cabe aqui do lado desse 9. Uma sugestão, talvez fosse massa compartilhar o link e a gente podia ir meio que mexendo junto, sabe?
Ah, boa. Deixa eu compartilhar aqui. É, Pronto, vou colocar aqui qualquer pessoa com link, pode editar. Mandei aqui no chat. E é ótimo que ele vai meio que no tempo real, assim, né? Da criação, então. A gente pode até mudar. A imagem para dentro daquela forma o tempo todo. Ele ou tipo, uma parte ruim do Canva é que às vezes ele direciona demais, né? Às vezes você fica meio que ele fica induzindo você a fazer uma coisa que você não quer. Eu bloqueei ali, talvez agora não aconteça mais isso. Ah, boa. Menina Luísa, Ai, sucesso. pode ir arrasando no Canva. A Lu é a nossa maga do campo aqui. É. E estão muito lindos os posts da Aliança, gente. Estão bem legais. Obrigada, nossa, hein? Bom, a gente ficou bem feliz. Aham, tava eu e Bela comentando, assim, ficou bem legal. A gente está trabalhando ainda nos posts sem a participação do GT, né? O GT ainda não está elaborando os posts. Mas a ideia é que, a partir de um momento muito breve, eles passem a elaborar também. Sim. Ai, que massa. Ah, pronto, vou encerrar a Só gravação. para Aham. a gente Não ficar muito extenso também, né? Isso.